tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. E o Miguel, quando mostrou o time dele aqui, é revelador de um homem com muita inteligência. Podemos observar que é um time constituído só de mulheres. Isto por si só revela um talento evolutivo, porque as pesquisas às quais temos acesso hoje em dia sobre quem é, por exemplo, melhor líder, as mulheres ganham dos homens em 7 quesitos, elas ganham dos homens em 6. Em vendas, a média de venda das mulheres é superior à média de venda dos homens. E no empreendedorismo, as mulheres dominam micro, pequeno, médio empreendedorismo e assumindo cada vez mais aí o comando também de grandes organizações. E tem dados aí, o Thomas revelou alguns, mas tem outros dados interessantes dessas pesquisas que os americanos vivem fazendo, revelando que a rentabilidade média de empresas que têm mulheres no board é melhor do que as que não têm mulher. Portanto, dá para entender, meu caro Miguel, o sucesso do Bitcoin com esse time maravilhoso de mulheres. Mas o Miguel me provocou com um assunto, hoje não vim falar de agribusiness, coisa criada, trazida para o Brasil pelo Ney Bittencourt de Araújo, com quem eu tive a honra de trabalhar. Não vamos falar aqui dos desafios aí da análise sensorial, da rastreabilidade, desse mundo inexorável na condução como agribusiness mesmo, que é efetivamente a junção das cadeias produtivas. E a cadeia produtiva mais bem organizada no Brasil é a do fumo. Na cadeia do fumo você não encontra problema, só quando o cigarro chega na boca do fumante. Mas até aí é uma cadeia perfeita, extremamente bem organizada, sensacional. E antes de entrar nesse desafio, que é o que aprendi na vida sobre superar obstáculos, dificuldades, ir em busca do sonho, do sucesso, vale aqui algumas lembranças importantes. O Thomas hoje representa esse caminho fundamental do capitalismo consciente. Eu estive a semana passada na Coamo. Ela dirige um negócio de 8 bilhões de reais para os outros, 26 mil sócios. O Mário Lansnaster dirige um negócio de 7 bilhões de reais para os outros, 60 mil sócios. O Mário Chavalha, comigo, dirige um negócio de 2,2 bilhões de dólares para os outros, 6 mil sócios. As coisas estão aí, elas existem. É realmente questão da gente canalizar o olhar, e eu desejo um sucesso para esse movimento capitalismo consciente, que ele é muito importante nas nossas vidas. Mas, algo que eu aprendi, e acho que o Obama não aprendeu. Lá, agora, ontem, no evento, na cerimônia do Mandela, Madiba, lá na África do Sul, ele faz uma gracinha para a primeira-ministra da Dinamarca. A dona Michelle está ali observando, furiosa. Aí ele mais o Cameron tiram uma fotografia ali com o seu aparato tecnológico, o seu celular, e vocês podem observar que a dona Michelle não está nada contente, e depois, na foto seguinte, ela já aparece aí. Não é? Então, coisas que o mundo ensina é que o casamento, ele não mudou. Ele é a mesma coisa. Eu estou no meu 4º casamento, portanto, posso falar com algum nível de autoridade. Casamento há milênios é a mesma coisa. É um homem e uma mulher. Agora tem derivações novas, mas continua sendo um homem e uma mulher. E o objetivo da mulher no casamento é só um há milênios: mudar o homem. Mas o homem que é homem não muda. Os homens aplaudem, gostam, né? E o objetivo do homem no casamento é um só: que a mulher não mude. E toda mulher que casa muda.
Foi genial ver essa cena aí fantástica da Michele e daquela moça, não é moça feia ali, a Helen, não é nada bonita, olha só. Mas o que a gente vai aprender? E é por isso que, inclusive, meu último livro chama-se Elas, Heroínas do Pôr do Sol, porque eu não sou besta. Eu sei que as mulheres comandam tudo, então é um livro voltado ao talento que elas desenvolveram em operações comerciais com as quais eu convivi, principalmente lá no Estadão, no Grupo Estado de São Paulo, com 2.000 vendedores, experiência realmente fascinante. Mas, o que aprendi? Não é? Meu processo foi um processo que você olhando assim diria, é inexplicável porque o Tejon chegou onde chegou. Filho de mãe solteira, pobre, adotado, um acidente aos 4 anos de idade, ficou dos 4 aos 16 semi-internado em hospital público, não teve herança, não teve nada. Como é que chegou onde chegou? O que aprendi? Então, 4 decisões muito importantes do ponto de vista da superação. A primeira é point of no return. Enquanto você vê possibilidade de voltar atrás, você volta. Quando não existe mais possibilidade de voltar atrás, você começa a olhar os novos caminhos, você fica ali buscando o que pode fazer, o que não pode, e você vai tomado por dúvidas. Então, o point of no return é quando você realmente entra numa situação que não existe mais volta. Quando você passa dessa visão da impossibilidade do retorno ao que poderia ser, você começa a desenvolver uma paixão pela nova vida. Não existe mais o que nos trouxe até aqui, e agora você entra numa nova carreira, é um novo corpo, uma nova relação, e começa a brotar uma imensa felicidade do que pode vir a ser. Porque matou o passado, matou aquilo onde você estava. A outra coisa fundamental na superação é que toda mudança dói. Não existe possibilidade de mudar sem dor. Então você começa a entender o que é curtir e sofrer digno. Ou seja, essa transformação, ela vai doer, calos nas mãos, bolhas, momentos novos, joelhos ralados, e aí você precisa identificar um sentido, e esse sentido é que vai dar ao sofrimento o prazer. Eu sempre fico olhando, pensando, um homem jamais pode saber como é a gravidez. As mulheres ficam grávidas, deve ser horroroso, deve ser desagradável ficar grávida, mas elas amam ficar grávidas. Eu fico pensando, que coisa impressionante, como sofrer é uma coisa que não existe. Existem sentidos e significados. E, por último, após a primeira, segunda e terceira decisão, o que surge são amizades sinceras, novas amizades, novos relacionamentos. E este processo é um processo que explica porque algumas pessoas superam as situações mais difíceis e muitas não. As que não superam, fundamentalmente, é porque elas não aceitam a ideia do point of no return. Enquanto você crê que você vai poder continuar ligado ao navio que te trouxe até ali, só que ele não existe mais, a pessoa não consegue fazer os três passos seguintes. Então, a amizade sincera é algo que não tem preço. Queria que vocês ouvissem e vissem esse testemunho do maestro João Carlos Martins. Eu conheci esta pessoa por causa de um livro que foi feito nos Estados Unidos, citando exemplos de superação pelo mundo. E citaram 2 exemplos de superação no Brasil, entre, creio, cerca de 25 pessoas pelo mundo inteiro. Uma dessas pessoas eu acabei conhecendo e acabei admirando e respeitando. Quando garoto,
eu acho que nos anos 50, ele teve o rosto inteiramente queimado e ficou com uma aparência que qualquer outra criança teria receio de compartilhar. Esta criança fez inúmeras operações com o rosto totalmente deformado, foi queimado com acho que 3º grau, ficou irreconhecível, uma criança sem rosto, eu diria. Através de operações, através dos pais adotivos, ele foi construindo a sua vida na educação, na escola, foi crescendo, acabou ficando como diretor de uma das maiores instituições em nosso país no campo do jornalismo, e esta pessoa acabou sendo referência para milhares e milhares de brasileiros. Os seus livros são admirados pelo Brasil inteiro, e ele é uma pessoa que vence pela persistência, pela determinação, pelo caráter e, antes de tudo, pela esperança que ele carregou em sua vida desde a sua primeira adversidade. Hoje eu sou amigo dele, eu tenho o prazer de conviver com a sua amizade, e cada livro dele é um ensinamento para qualquer cidadão brasileiro. Um ensinamento para uma pessoa que quer acreditar, por exemplo, na alma. Ele descreve a alma de uma pessoa de uma forma subjetiva, mas objetiva ao mesmo tempo. E eu tive o prazer e a honra de fazer o prefácio para o último livro que este cidadão escreveu. E neste prefácio eu escrevi: "Você é o meu herói". Uma pessoa que tinha tudo para não chegar a canto nenhum, foi um vencedor, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que compartilhou a sua dor na base da esperança. E ele acreditou no seu futuro. E ele é um exemplo para o Brasil e um exemplo para esse velho maestro. Assim sendo, eu posso dizer, por estas razões, José Luiz Tejon, você é o meu herói. Todo grande ser humano é extremamente generoso. Né? Planejei alguma coisa na vida? Nunca. Pensei algum dia em ter alguma coisa do que eu tenho hoje? Nunca. Pensei em chegar onde eu cheguei? Nunca. Nunca planejei. Nunca pensei. E aqui, talvez eu possa fazer agora, trazer aqui uma lembrança que o Thomas deixou, porque quando perguntaram a ele qual é o seu principal desafio, qual é o seu maior sonho, ele falou: o próximo. E eu sou resultado exatamente do próximo. Então, uma coisa que eu observo que muitos seres humanos não conseguem realizar na vida é porque eles colocam o sonho lá na porta desse auditório. Com a pó na porta, você não alcança com o seu braço. E depois de 3 ou 4 tentativas que você não alcança com o seu braço, você frustra. Você frustra e você não segue. Então, sonho para mim é o que você pode comer com a mão a um palmo do seu nariz. Você pega um palmo do seu nariz e come. A um palmo do seu nariz e come. E você vai comendo a um palmo do seu nariz. E isso significa que vai abrindo portais. E quando você chegar ao meio desse salão, com certeza absoluta, o seu sonho não estará mais na porta desse auditório. Ele terá se deslocado. Por quê? Nós não sabemos nada. E existe um poder chamado acaso, um poder chamado a imprevisibilidade, e eu não conheço um planejamento estratégico de nenhuma corporação que tenha dado certo. Mudou. Mudou e mudou. E aquele que não quis mudar o planejamento, afundou. Portanto, esta coisa de seguir no passo a passo, eu conversei com Nando Parrada, um dos sobreviventes dos Andes, daquele pessoal que saiu do Uruguai, foi ao Chile, e o avião caiu nos Andes,
metade faleceu, metade sobreviveu, eles ficaram ali esperando salvamento, até o dia em que ouviram no rádio de pilha que o salvamento tinha sido, não ia ter prosseguimento. E o Nando tinha um projeto, que era seguir rumo oeste para buscar ajuda. Ele escolheu um companheiro e seguiram pelos anos. E sobe uma montanha e vê mais gelo. Desce uma montanha e vê mais gelo. Sobe outra montanha e vê mais gelo. Desce uma montanha e vê mais gelo. Sobe outra montanha e vê mais gelo. Numa hora em que o Nando falou para o amigo dele: eu desisto, eu vou morrer, eu vou ficar aqui. E o amigo dele disse para ele: estamos cometendo um grave erro, estamos olhando no horizonte, e o horizonte só nos mostra gelo. A partir de agora vamos caminhar olhando para os nossos pés, passo a passo, e não mais no horizonte traiçoeiro da esperança de ver o verde e só olhar e ver gelo. Eles levantaram e seguiram olhando pé após pé, até começarem a ver os riscos da água, começarem a ver as primeiras gramíneas e descobrirem que eles estavam já chegando ao final dos anos. E o Nando falou: se não fosse esse meu amigo, se nós não passássemos a olhar passo a passo, com toda certeza nós estaríamos mortos lá nos Andes com todos os outros. João Carlos Martins é um caso maravilhoso de superação, o maior intérprete de Bach do século XX. Ele dava 21 toques por segundo no piano. Olha a capacidade de velocidade do João, 21 toques por segundo. Perde a possibilidade de tocar. Ele é o único torcedor que eu conheço da Portuguesa de Esporte. Recebeu um time da Portuguesa de Nova York, foi jogar bola com eles, caiu, perfurou a mão, teve um problema com uma das mãos, continuou tocando com uma mão só, foi gravar toda a obra de Bach na Bulgária. 2 assaltantes acertaram a cabeça do João com uma barra de ferro e ele parou de tocar e foi desenvolver a arte da regência aos 63 anos de idade. Eu perguntei: João, qual é a síntese da sua vida? Ele falou 3 H's: humildade, humanismo e humor. Eu perguntei: o que é humor na vida do maestro? Ele falou: o humor é a seguinte história, quando o pessoal pergunta o que o maestro faz, é que uma mulher que vai comprar um canário, aí tem uma gaiola, um canário de 5 mil reais. E a mulher fica indignada: mas que absurdo, 5 mil reais, um canário, o que esse canário faz? Esse canário, diz o vendedor, ele canta tudo que é música sertaneja, verdadeiro chitãozinho chororó na forma de canário. Do lado do canário 10 mil, mas daquele lá 10 mil, aquele além de sertanejo, canta country, blues, é um canário mais desenvolvido. E depois no outro canário 15 mil, mas daquele 15 mil, que absurdo, minha senhora, aquele além de tudo, ele canta área, canta óperas, é um MP3 na forma de canário. E lá ao final da loja, outro canário, 40 mil, mas que absurdo, vendedor, 40 mil aquele canário, o que se faz então? E o vendedor diz assim: o que ele faz eu não sei, mas se ele não mandar, os outros não cantam, dizem que ele é um maestro. Então, João é um desses exemplos fascinantes de personalidade generosa. Esse aqui é o Tejon tocando na Tropicália. Mas como eu não ganhava dinheiro e na época a ditadura militar perseguia, me deram um emprego de vendedor. E este era um vendedor, aos 18 anos, Tejon vendedor. Não sabia fazer nada, deram um emprego de vendedor. E eu era o pior vendedor do mundo. E a vida foi ensinando coisas interessantes. O que faz o pior vendedor quando ele chega numa empresa e ele é o pior? O que faz o pior pecuarista? O que faz o pior agricultor? O que faz o pior funcionário de vocês? Imediatamente, podem anotar e podem pesquisar. O pior funcionário, o pior vendedor, o pior pecuarista, o pior empresário, imediatamente ele fica amigo do outro cara tão ruim quanto ele.
Então eu fiquei logo amigo do Almeida. Almeida era o pior vendedor, eu era o outro cara tão ruim quanto o Almeida. Saímos para vender juntos, ninguém vendia nada para ninguém, muito menos eu. Final do expediente, descíamos embaixo do escritório, no bar, lá na Major Sertório, onde era a empresa, e lá nós ficávamos tomando uma cerveja no final do expediente. Fazendo o quê? Discutindo e conversando de como nós poderíamos piorar mais ainda no dia seguinte. Quem o Queijão e o Almeida odiavam na empresa? O melhor vendedor, o Nolasco, o baiano. Tínhamos um ódio dele desgraçado. Eu observei isso aqui ao longo de toda a minha vida. Fui salvo nessa empresa por causa do dono, que era o John Gottheimer, infelizmente falecido, esses seres humanos maravilhosos que você vai encontrando ao longo da sua vida e tem que prestar atenção neles. Eles existem. O John falou para mim assim: rapaz, você tem 18 anos, você tem uma inteligência interessante, agora você está aí só andando e conversando com os piores vendedores. Eu vou mandar todos embora o mês que vem. Para você se salvar, você vai passar um mês trabalhando com o Nolasco, que é o melhor vendedor. Eu falei: mas John, por favor, eu não quero trabalhar com o Nolasco, ele é um camarada da roda antiga, não sabe fazer nada, eu estou estudando, métodos novos, ou sai com o Nolasco ou está despedido. Eu obedeci. Aí eu vi que simplesmente o Nolasco, que era o maior vendedor da empresa, ele ganhava dinheiro à moda antiga, trabalhando. Dirigindo a operação grande de vendas do Grupo Estado de São Paulo, operação de aerobeijos, muitos vendedores, 2 mil vendedores, todos com celulares na mão, dado pela companhia. Eu pedia para o pessoal de TI: me passa aí a lista dos 300 vendedores que não vendem nada para ninguém. Eu quero saber com quem eles estão gastando as ligações telefônicas. O que vocês acham? Os 300 vendedores, dentro dos 2 mil, que não vendiam nada para ninguém, gastavam 70% das suas ligações telefônicas conversando entre si. Ou seja, a vida foi me ensinando ao longo dela que nós somos o resultado de onde colocamos o nosso foco. Então, quando temos aqui a oportunidade de um encontro como esse aqui, do Beef Summit, do Beef Point, dessa coisa jovem que o Miguel representa, aliás, parabéns, né, Miguel? Porque as mídias antigas poderiam estar fazendo isso. Por que as mídias antigas não se renovaram e você está tomando essa posição? Porque você significa criança nova no processo. Né? Então, quando nós paramos de olhar, ou olhamos o que não é legal olhar, nós nos transformamos nesse resultado. Portanto, nós somos a qualidade de onde colocamos o nosso olho. É como tomar decisão de qual fila você pega no banco. Pode deixar o áudio um pouquinho mais. Qual é a fila que você pega? Nunca encerra um ciclo, nunca consegue compreender que nós somos o resultado das nossas decisões e, fundamentalmente, somos o resultado de seres humanos, onde nós botamos a nossa atenção, onde nós botamos o nosso olho. Esse sou eu, bebê, eu mesmo, não tem Photoshop aí. É um lindo bebê, bebê lindo. Bebê, minha mãe adotiva, Dona Rosa, mandava fotografias para aquele concurso que saía naquelas revistas antigas, Bebê Johnson. E eu ganhei prêmio de Bebê Johnson. Um lindo bebê. Essa é minha mãe biológica, a BN, espanhola, que eu não conheci, que deu a vida para me salvar, fugindo da Espanha,
mãe solteira. Quinto, imagina só, 1950, 51, uma mulher com 5 filhos, mãe solteira na Espanha. Olha só o que ia acontecer com ela. Exatamente isso que vocês podem imaginar. E ela fugiu para viver e para tentar me dar a vida. E conseguiu. E me passou para esta senhora maravilhosa, filha de imigrantes alemães, lá em Santos, Dona Rosa Hoffmann, que foi minha mãe adotiva. E aí está uma foto com as duas, que eu guardo com muito carinho. A mãe biológica, a mãe adotiva e o lindo bebê Tejão no colo. Porém, a vida é cheia de surpresas, a vida é cheia de imprevisibilidades. 4 anos de idade, um acidente caseiro, mistura de cera com gasolina, que as mulheres antigamente faziam para aumentar a produtividade da cera, para passar no soalho, põe um pouco de gasolina na cera, botava para derreter e aquilo, uma lata virava 2, 3, né? Para aumentar a produtividade da economia doméstica. A lata pegou fogo, ia pegar fogo na casa, ela arremessou a lata flamejante para o quintal. Eu brincava no quintal e vim correndo em direção à cozinha. O fundo da lata bateu no batente da porta da cozinha e a mistura de cera com gasolina atingiu o meu rosto. Então é aquela coisa curiosa da vida, 1 segundo a mais, 1 segundo a menos. Se eu tivesse ficado pegando uma bolinha no quintal, a lata de cera não teria me atingido. Se ao invés de bater com o fundo no batente da porta da cozinha, batesse com a boca, não teria me atingido. 10, 15 centímetros acima, não teria atingido. Então, aquela coisa meio interessante que 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, define sua vida. 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, define sua vida. E isso está presente o tempo inteiro. Mas aí vai a questão, foi bom ou foi ruim? Foi bom essa lata de cera ter atingido o meu rosto ou foi ruim? Bom ou ruim? Sorte ou azar? E aí fica uma questão interessante para todas as imprevisibilidades da vida. E eu virei um ET. Então, eu me criei, com meus 4 anos de idade em diante, como um ET, com experiências muito interessantes, diferentes, em bairros pobres, públicos, na cidade de Santos, depois de hospitais públicos. Nunca fiquei no Einstein, nesses lugares. Era uma experiência extraordinariamente fascinante de escolas públicas. Essa é a minha professora me entregando um diploma. E por que eu estou recebendo esse diploma com uma medalhinha no peito? Porque meu pai e minha mãe eram analfabetos. E naquele tempo tinha uns boletins que as professoras davam para você trazer todo mês, para o pai assinar. E lá tinha observações no boletim. E eu era um péssimo aluno. E a observação que vinha no boletim é: seu filho está indo muito mal, venha conversar com o professor. O pai perguntava: filho, o que está escrito? Meu pai era imigrante, de Trás-os-Montes, português, lá de Chaves, com aquele sotaque de português. Filho, o que está escrito aqui no boletim? Eu falava: pai, está escrito que eu sou um ótimo aluno. E ele colocava lá um garrancho. Eu voltava para a escola, no mês que vem, vinha novamente o boletim: senhor pai, por favor, venha conversar, estou pedindo encarecidamente, seu filho está sendo muito mal aproveitado na escola. E ele me filho, e agora o que está escrito aqui? Está escrito que eu melhorei mais ainda, pai. No terceiro mês, a gente nunca consegue parar de querer se superar, para melhor ou para pior. Não é? Então, no terceiro mês, eu aumentei o nível da mentira. Pai, aqui está escrito agora que eu fui o melhor aluno da classe. Este velho português foi num cofrinho que ele tinha, pegou toda a economia que ele tinha reunido ali e falou: venha, filho, vou te dar um presente. Eu pensei: vou ganhar uma bicicleta. Então, a gente morava na rua de trás, tinha uma casa de bicicleta, e nos dirigimos dando a volta no quarteirão. Falei: vou ganhar uma bicicleta. Quando chegamos em frente à casa de bicicleta, do outro lado da rua tinha uma casa de móveis usados. E atravessamos a rua para a casa de móveis usados. Aí eu já fiquei intrigado: mas o que meu pai vai comprar na casa de móveis usados? E aquele velho português foi até o fim da loja, era uma loja estreita e comprida. E quando chegou no fim da loja, ele aponta para mim um móvel e fala assim: filho, este aqui é o teu presente. É uma escrivaninha. Se tu sem escrivaninha já és o melhor da classe, como escrivaninha serás o melhor da cidade toda. Foi um choque tão grande que a partir daquele momento eu não consegui mais enganar o meu velho pai português. Passei a estudar e passei a prestar atenção nos melhores alunos da classe. Nós somos o resultado de quem nós prestamos atenção. Quer mudar a sua vida? Muda o foco do seu olhar. E lá estou eu com o meu diplominha e com a medalha no peito. Então, de um belíssimo bebê a um BT, e a isto que veio vindo,
e no que me transformei. Grandes desafios, extraordinários desafios. A mudança das mudanças. A mudança da mudança é quando é point of no return. Você não vai mais se transformar no Brad Pitt. Não há mais essa possibilidade. Você tem que enfrentar o mundo novo que está ali alinhado para você. E aí entra a coisa chamada coragem. Eu tinha engolido uma mistura de cera com gasolina e tinha afetado os pulmões. E meu pai nadava, né, e falava: filho, vamos nadar, porque tens que alargar a tua capacidade pulmonar e respiratória. E íamos lá em Santos, do canal 1 ao canal 3, nadávamos toda semana 3 mil metros, mais ou menos, junto com o grande velho Antônio. Mas um dia, não satisfeito nesse ensinamento, o Antônio me levou até as rochas, as pedras que batiam no mar, na Ilha Porchão. E quando chegou nas pedras, ele falou assim: filho, veja aquela pedra que ali está, onde o mar não está a bater, mesmo que está calmo. Eu vejo. Vamos lá colocar os nossos pés na ponta daquela rocha. Fomos. E ele disse assim: aqui podes ficar com os teus pezinhos fixos à rocha. Agora, daqui a pouco, muda o tempo, muda o clima, mudam os ventos, ondas vão se formar, e o primeiro vagalhão que vier para cima desta rocha, se estiveres aqui com os teus pezinhos firmes nesta rocha, tu vais morrer. Vês alguma coisa viva aqui nas pedras? Eu falei: vejo hoje, papai. E ele pergunta ao seu jeito luso: tu és uma ostra? Não, pai, não sou uma ostra. Vês aquela rocha onde os vagalhões estão a bater? Vejo. Então nós vamos lá à ponta daquelas pedras onde os vagalhões estão a bater, porque tu vais aprender a viver. Eu falei: mas pai, se a gente for lá onde as ondas estão batendo, nós não vamos morrer? Sim, se ficarmos parados. Me pegou pela mão. Vês aquela onda que bateu? Ela recua, leva mais uns 40 segundos, 1 minuto, forma outro vagalhão, vem e bate de novo. Então, quando bater a próxima, vamos juntos, vamos ficar na ponta das rochas para aprender a vida. Eu falei: pai, mas a onda não vai matar a gente? Filho, quando a onda formar e vier para cima da pedra, vou te dar a mão, e quando eu disser salta, filho, nós vamos mergulhar na barriga da onda e retornar a nado até a praia de Tararé. Eu achei aquilo uma brincadeira deliciosa. Vamos à ponta das rochas, a onda recuou, veio um novo vagalhão, uma marola grande, arma com aquela crista, uma onda para cima da pedra, e antes que ela se estatelasse em cima de nós, o velho português gritou: salta, filho! Saltamos e mergulhamos e voltamos a nado até a praia. E quando colocamos o pé na areia, o Antônio Alves me disse assim: filho, isto é viver. Estejas preparados para saltar a vida. Não existe ponto fixo em canto nenhum deste universo. E lá se foi aquele velho. E lá se foi aquele velho português, analfabeto de Chaves Traz do Monte, tirado da escola aos 7 anos de idade para ser lavoureiro, né, que me dava uma lição, a qual eu, como criança, não entendia muito bem, mas instalou lá na minha cabeça um software, o software de não temer o movimento, o software de não ficar parado, o software de enfrentar a vida. Segundo grande desafio e aprendizado é a velocidade das mudanças. A velocidade das mudanças é grandiosa demais e fica cada dia mais veloz. Quando quase perdemos a vida um dia, o tempo conta para nós de um jeito diferente do ser humano que não passou por essa experiência. A cada segundo nascem 4 seres humanos no mundo. A cada segundo morrem 2. A cada segundo sobram 2 e nós vamos para os 9 milhões de pessoas, que é o grande mercado consumidor. E vocês aqui no mundo da carne, fiquem felizes e tranquilos, porque quando vamos olhar ao desejo de consumo da base da pirâmide planetária, a primeira coisa que eles querem passar a comer com um pouco mais de renda é carne, lácteos, bebidas e cigarro. Essas 4 coisas estão na cadeia do desejo humano: carnes, lácteos, bebidas e cigarro.
Portanto, o valor do tempo, para quem quase perdeu o tempo, é bastante distinto. E a gente aprende que a vida é tão fugaz, tão rápida, como neste vídeo. No livro americano, que foi escrito pelo Harry Greenberg, entrevistando pessoas do mundo inteiro, eles me perguntaram: João, qual é a sua definição de sucesso? E eu respondi a eles, não sei bem porquê, respondi, escrevi, eles escreveram a minha resposta, que o sucesso começa por manter presente o seu senso de juventude, guardar a imagem da criança que você foi, e ter certeza de que aquela criança é parte permanente do que você é e está presente em tudo o que você faz. Quando eu vi isso impresso no livro, eles destacaram que de todas as definições, essa foi que eles consideraram a melhor definição de todas as definições. E quando eu vi isso escrito, eu falei: nossa, mas fui eu que falei isso? E aí eu comecei a pensar na minha própria vida e eu vi que eu só estou aqui porque alguma coisa me permitiu guardar a criança. Eu sempre fui uma criança, e todos os enfrentamentos dos meus 4 aos meus 16 anos de hospitais públicos